Prezados alunos, estamos aqui na nossa videoaula com o objetivo exatamente de poder ajudar vocês na primeira avaliação de Sociologia, que acontecerá dia 19 de abril. Né? Dessa forma, eu pontuei aqui nesses slides e algum comentário que nós vamos fazer, alguns tópicos básicos que vocês deverão estudar para a avaliação. Eu tentei fazer uma coisa bem dinâmica, bem rápida, né? Com o objetivo principal de ajudar vocês na primeira avaliação. Então, nós vamos ver, desde o início do nosso material postado, que a sociologia ela tem o objetivo principal de estudar o homem em grupo, né? O homem enquanto ser social. E a partir das primeiras organizações, seja de animais e mais tarde de humanos, passam a ser objeto de análise dos sociólogos. E nós vamos perceber que a sociologia ela não é uma ciência tão antiga quanto, por exemplo, a filosofia. Ela é filha da própria Revolução Industrial e de todo o processo histórico anterior à Revolução Industrial. Então, nós vamos ver que nós vamos tentar aqui mostrar a vocês um perfil histórico da sociologia durante o tempo e a concretização da sociologia enquanto ciência. Mas, ao mesmo tempo, nós nos perguntamos qual a aplicabilidade da sociologia. Né? Nós vamos perceber que a sociologia ela tem uma aplicação muito, eu diria, válida, principalmente com o objetivo de analisar fatos que às vezes poderiam ser passados despercebidos do pesquisador. Então, por exemplo, um simples fato de conversar com um amigo, de trocar uma ideia, um jogo de futebol, um comentário a respeito, a sua opinião sobre determinados assuntos, o nosso convívio social, a nossa maneira de pensar, tudo isso são fatos que têm uma certa importância para a sociologia enquanto análise da disciplina. Né? Mas nós vamos ver que ela tem uma origem, então, que inicia na Grécia. Nós poderíamos dizer que a sociologia, apesar de ser filha do período moderno, né, da Revolução Industrial, principalmente da Revolução Francesa, nós vamos ver que as primeiras formas de pensar, elas surgem exatamente na Grécia Antiga. Poderíamos, por exemplo, enumerar, e o material é bem claro em relação a isso e bem sintético, três principais filósofos gregos que contribuíram para se pensar esse social. Nós poderíamos enumerar o primeiro, o Sócrates. Né? Sócrates tem uma tendência a analisar o indivíduo. Né? Lembrando sempre que indivíduo e sociedade se completam. Então, o Sócrates ele cria um método, que é um método filosófico, que ele vai chamar de maiêutica, que é um método baseado em perguntas e respostas, geralmente métodos que o Sócrates aplicava a jovens, que tem o objetivo principal de fazer com que os jovens retirassem de dentro deles aquilo que lhe causava mal e expor aquilo que lhe incomodava. Então, Sócrates dizia que ao expor aquilo que incomodava, os jovens poderiam viver melhor. O Platão ele vai ter uma visão muito mais política, né? O próprio clássico do Platão, que é a República, ele aborda principalmente uma preocupação com a aristocracia ateniense. Lembrem vocês que Platão era filho de aristocrata e, em contrapartida, ele próprio, Platão, faz uma crítica ao grupo na qual ele pertencia. Então, a principal dúvida dele é exatamente uma análise se a Grécia era realmente uma civilização democrática. Né? Então, uma crítica toda dele pauta em cima da democracia. Poderíamos enumerar também, que eu acredito que alguns de vocês já devem ter visto em filosofia, o próprio mito da caverna,
a ideia do homem ser aprisionado, né, numa caverna, na qual ele vivia acorrentado e que somente o saber poderia libertá-lo. Observem vocês que a preocupação de Platão está voltada principalmente para a questão política. Ao se preocupar com a questão política, mesmo não existindo sociologia nesse momento, eles estão exatamente preocupados com esse perfil da sociedade grega do período. Se pegarmos, por exemplo, Aristóteles, que é um outro grande filósofo do momento, a gente vai ver que a grande preocupação dele é exatamente com a verdade, né? Com a essência, aquilo que a coisa é, né? Então ele vai discernir a diferença, por exemplo, de dois objetos idênticos, né? Podem aparecer, aparentemente, podem apresentar a mesma cor, o mesmo sabor, o mesmo tipo, a mesma tamanho, mas reforçando a ideia de que são diferentes. Então, é aquele princípio de que a coisa é, né? O princípio de que a essência da coisa exatamente traz aquilo que a coisa é, e não exatamente a aparência. No período moderno, a gente vai ter vários pensadores, né? Poderíamos enumerar, por exemplo, aqui o próprio Maquiavel. Seria interessante que vocês lessem o capítulo 18, que inclusive tem uma sugestão no material postado, no Ambiente AD, o capítulo 18, na qual a gente percebe que Maquiavel estava preocupado com a política, mas estava preocupado exatamente com a forma, como governar, né? Então, para ele dizia que o príncipe, que era exatamente a função do governante, né, que era o papel do governante, caberia ao príncipe exatamente ser todo bom, todo íntegro, né, todo religião, mas ao mesmo tempo parecer o contrário. Eu sugeriria, como está sugerido no próprio material, que vocês lessem o capítulo 18, que tem uma representação política muito importante para o momento vivido. Observem vocês que a gente está passando no período moderno por uma mudança do período medieval, na qual a gente vai ter uma presença controlada exatamente pelo poder da Igreja Católica, um poder centrado, até mesmo o conhecimento centrado dentro de uma camada da própria Igreja Católica, uma hierarquia muito perceptível, né? Essa coisa de divisão de castas muito rígido, né? Um controle social pelo senhor feudal e uma sobreposição do servo a esse senhor, os contratos sendo mediadores aí entre senhor e servo. Mas no período moderno a gente vai ter uma intensificação e uma mudança na própria percepção do homem a respeito do mundo. Então nós vamos perceber que o período moderno é exatamente o grande momento de crescimento humano europeu enquanto velho mundo, né? Se a gente enumerar, por exemplo, aqui a conquista das novas terras, a criação, por exemplo, do astrolábio, da bússola, as técnicas das grandes navegações, as técnicas de mapeamento em primeira qualidade. E, obviamente, que isso acaba por criar na Europa um rebuliço de transformação econômica, política e social, e, obviamente, religiosa, né? Já que no período moderno, ou no final do período medieval, nós vamos ter as primeiras religiões protestantes, contrapondo, inclusive, a religião católica. Então, nós vamos ver que nesse período moderno, o homem agora não é mais esse homem medieval. O homem agora é um homem que pensa nele próprio, é um homem que está preocupado em perceber a sociedade como um todo. E é um momento que a gente vai ter uma crítica severa a esse período medieval na qual era dominado pela Igreja, uma crítica severa à presença da nobreza dominando as castas, né, e a hierarquia europeia, para um novo mundo, vamos dizer assim, uma nova concepção de Europa. Uma Europa que se volta novamente para o conhecimento grego, que tem uma afinidade muito grande com os clássicos, que tem toda uma reformulação, seja na arte, na música, na literatura. Isso é muito perceptível em alguns países europeus, que traz essa marca do Renascimento muito forte. Eu poderia, por exemplo, aqui
enaltecer Roma, né, a presença, por exemplo, desse renascimento nas artes romanas. Então a gente percebe que é um momento que o homem vai ter um grande crescimento intelectual. Mas esse crescimento intelectual, ele, obviamente, que ele é originado pela própria preocupação do homem em estudar ele próprio e a sociedade na qual ele vive. Então, não mais aquela sociedade tradicional medieval de troca de mercadoria, mas há, sim, uma circulação monetária. Há as primeiras movimentações de moedas. E, obviamente, que, né, com a intensificação da circulação de moeda, a gente vai ter toda uma mudança na estrutura econômica e política europeia. Nós poderíamos citar como consequência disso tanto a Revolução Industrial quanto a Revolução Francesa. Não é? A marca da Revolução, né, o aparecimento de assalariado, a exploração do proprietário em relação ao empregado, ao operário, ao assalariado, né? A ideia, por exemplo, da intensificação da produção como forma de lucro, as altas horas de trabalho, né, essa relação patrão e empregado e não mais servo e senhor, né? A ideia, por exemplo, da criação dos primeiros sindicatos. É interessante a gente enumerar, por exemplo, Edward Thompson, desculpa, que tem uma função exatamente de observar as primeiras formações das classes operárias inglesas, né? E é bem interessante, se a carga horária era muito grande, a própria formação do sindicato é como se fosse um vínculo da própria extensão da fábrica. Más condições de moradia, más condições de higiene, crianças, mulheres trabalhando em horas assim exorbitantes. Então é um momento marcante para uma intensificação do próprio sistema capitalista, a Revolução Industrial. Obviamente, se a gente tem uma mudança econômica, né, uma intensificação, por exemplo, da circulação monetária, a troca, né, o dinheiro sendo mercadoria, sendo condição para troca, é claro que a gente vai ter uma ascensão da burguesia que no final do período medieval começa a aparecer, que seriam exatamente aqueles comerciantes. Se esse comerciante, se essa burguesia, ela cresce economicamente, ela passa a reivindicar o próprio poder político. Isso vai ficar muito claro na própria Revolução Francesa, quando a gente tem pela primeira vez na Europa a derrubada de uma monarquia e a tomada do poder, a tomada da Bastilha pela burguesia francesa. Então seria a consolidação do sistema capitalista, a consolidação de uma Europa que passou, que passaria, em alguns países posterior à Inglaterra, a gente poderia aqui enumerar a França, a Alemanha mais tarde, que passa por um processo de transformação, e é uma transformação que tem uma tendência ao lucro. Não vamos entrar aqui, por exemplo, no detalhe de outros países, como a própria a União dos Países Comunistas, né? Fica aí para mais adiante nas próximas aulas, né? Mas é um momento que eu posso afirmar para vocês, é um momento de grande transformação. E que tem uma importância para a criação da sociologia muito grande, né? E exatamente no período posterior a essa Revolução Industrial, a esse Renascimento, a Revolução Francesa, eu poderia destacar aqui também o próprio Iluminismo. O período posterior, historicamente pensando, já no século XIX, nós aí entraríamos no período contemporâneo como uma forma, como um momento de crítica à Revolução Industrial, à Revolução Francesa. Então, tentando pegar o gancho do que nós vimos na aula anterior, né, no momento anterior, nós vamos perceber que a sociologia, então, ela nasce exatamente no momento em que há a Revolução e a Revolução Industrial. Mas não quer dizer que não tenha tido influência de períodos anteriores. Nós sabemos que a própria temporalidade ela é responsável pela evolução humana, né? E a revolução humana no período moderno, né, a própria criação da sociologia enquanto ciência no século XIX, tem tudo a ver com a divisão
social que surgiu a partir do período da Revolução Industrial e da Revolução Francesa. Então, nós vamos perceber que o homem agora, né, o homem moderno, ele não se preocupa somente com explicações místicas ou empíricas, ele quer exatamente uma confirmação do fato, ele quer analisar algo de maneira científica. Então, nós vamos perceber que a sociologia, ela é uma disciplina que é resultado dessa insatisfação humana de tentar perceber as coisas. Então, nós vamos dizer que a criação da sociologia, ela é uma consequência de períodos anteriores, mas tem uma marca tanto na Revolução Industrial quanto na Revolução Francesa. Então, esses dois momentos são marcantes, né? E nós podemos dizer que a criação da sociologia é muito importante exatamente para que não percebamos mais as coisas exatamente como algo rotineiro, mas algo que pode ser analisado, seja num simples jogo, seja num tomar café com os amigos, seja ir à faculdade, seja conversar com amigos, namorar, casar, né? Então, todo e qualquer elemento humano tem importância para a sociologia, desde ações mais simples a ações mais complexas. Por isso que ela é importante, porque ela nos permite ver coisas que até então não se via. O grande precursor da sociologia, nós podemos dizer, então, que é Augusto Comte. O Comte, ele vai criar uma teoria que nós vamos chamar de teoria positiva, né, o positivismo, que é uma teoria que tem a física, né, e o análise social como seu principal foco de atenção. Tem três características básicas, que é o racionalismo, o cientificismo, e compara a sociedade como organicismo social. Então, para o Comte, né, o próprio positivismo, ele tem uma ideia de que todas as coisas, para serem científicas, para serem analisadas, tem que ser usada da razão e tem que ser algo comprovado. Então, algumas ciências que não tinham capacidade de analisar as coisas de maneira científica ou com uma preocupação mais racional, ele deixa de lado. É tanto que ele vai fazer uma escala de valores das próprias ciências. Então, para ele, a física, a sociologia estava na cabeça, vamos dizer. A física vem logo depois, a matemática logo depois, a biologia. E outras ciências, como a história, que nesse momento não tinha uma metodologia própria ou não estava preocupada com o fato da própria cientificidade, é uma ciência que vai deste lado. Uma coisa interessante a respeito do Bourdieu é que ele compara a sociedade com o próprio organicismo social. O que isso quer dizer? Ele diz que uma sociedade tem que ter uma cabeça que pensa e uma sociedade que obedece. Então, nesse sentido, caberia a cabeça mandar e os membros daquela cabeça ou daquele corpo obedecer. O próprio lema da bandeira brasileira tem muito a ver com essa ideia de organicismo pública. A ideia, por exemplo, do branqueamento da cor da brasileiro, a gente poderia enumerar aqui vários fatores que são muito importantes dentro do positivismo e que chegam ao Brasil de maneira muito dinâmica, né? A própria ideia, por exemplo, de afirmar que a ordem o progresso é uma consequência da ordem. Então, como nós tínhamos no Brasil monárquico a grande maioria do brasileiro negro, vamos trazer branco para clarear a pele, exatamente porque tinha a concepção de que negro não teria a possibilidade de aprendizagem. Fato que seria contestado mais tarde por outros autores, como o próprio Gilberto Freire, né? Um outro grande colaborador para a institucionalização da sociologia enquanto ciência é Emile Durkheim. O Durkheim ele traz a análise do fato social. E é bem interessante que ele dialoga com o positivismo kantiano ao analisar o fato social. Então, para ele, o que são exatamente a maneira de pensar, de sentir e de agir de um grupo? Então, embora exista na nossa mente, né, são exteriores a nós e exercem um poder coercitivo sobre nós. Então, por exemplo,
eu tenho vontade, por exemplo, de sair nu aqui no Brasil, aqui, lá fora agora, né? É um hábito, é um costume social não aceito na sociedade na qual nós vivemos. Se eu fizer isso, se vocês fizerem esse tipo de ação, vocês sabem que vão existir um poder coercitivo exatamente me privando de tal ação, né? Mas se eu for, por exemplo, nu, numa praia de nudismo, sem problema nenhum, como chegar? A mesma reação poderia existir se eu fosse vestido de terno e gravata numa praia de nudismo. Né? Então, a gente tem que analisar socialmente, e essa análise durkheimiana ela é muito importante, a gente tem que analisar a sociedade de acordo com ela mesma. Então, existem hábitos que são variados, né? Existem costumes que são variados e que devem ser respeitados perante essa sociedade. Mas a coerção, o poder de controle social, ele existe. Né? Essa fala do Durkheim é muito importante para que a gente perceba que há um controle social, né? Há uma forma de organização social. Né? Então, nós poderíamos, para resumir, nós vamos dizer que existe 3 autores que nós sugerimos para vocês lerem lá. São muito próximos, assim, parece que eles estão na unidade próximos uns aos outros. Um é o Gilberto Freire, o outro era o Caio Prado e o outro era o Sérgio Buarque de Holanda. Eu recomendo a vocês a leitura de Gilberto Freire, principalmente quando ele traz a ideia de família patriarcal, né? Porque ele vai dizer, contrariando a ideia positiva de que escravo era inferiorizado, ele vai dizer que havia uma extensão da família do senhor na senzala. Havia negros e brancos conviveriam harmoniosamente. Obviamente que existe uma série de críticas a esse conceito de família patriarcal, mas é um conceito que deve ser levado em consideração pelo autor. Né? Mesmo sabendo que Gilberto Freire está analisando Pernambuco, né, que era ele traz essa ideia de aproximação do escravo em relação ao branco, inclusive a própria ideia de democracia racial. Então, na visão do autor, havia uma extensão da Casa Grande na senzala e da senzala na Casa Grande. Muito embora a gente saiba, né, com críticas de Casa Grande e senzala, os escravos domésticos, e não que trabalhavam no canavial. De mistura étnica, ou seja, existe um hibridismo racial no Brasil, colônia. Né? Existe uma aproximação do senhor e há uma reprodução de filhos mestiços no Brasil. Desta intensificação sexual, dessa aproximação sexo branco e do negro, principalmente do branco, as características indígenas também, ele vai dizer que isso, o Brasil colonial era um país sifilítico, era um país doente de doenças sexualmente transmissíveis. Então, eu aconselho vocês uma leitura mais aprofundada no Gilberto Freire, principalmente no que diz respeito a esses 4 tópicos: família patriarcal, democracia racial, mistura étnica, e aí um errinho aí de português, mas é um erro que acontece, e as próprias doenças que existem na percepção do Gilberto Freire. E para que a gente possa concluir, né, nós podemos afirmar que a sociologia é uma ciência recente, ela é cria do século XIX. Nós destacamos a importância do conte-compositivismo, do Durkheim como análise do fato social e do próprio poder coercitivo, né, como indicadores de compreensão da sociologia. A gente vai afirmar que o positivismo deriva do poder exclusivo e absoluto da razão humana em conhecer a realidade e traduzi-la sob de leis naturais. Né? É o contato dele, por exemplo, com a própria física, análise, por exemplo, da física e da própria sociologia, dos fatos, né,
do perfil social. A gente vai afirmar que, na visão do Durkheim, os fatos sociais, conceitualmente falando, são os modos de pensar, sentir e agir de um grupo social, estão presentes na vida de todo ser humano. Nós vamos afirmar que a sociologia ela tem crescido a nível mundial, inclusive no Brasil, e para complementar, a gente afirma que Gilberto Freire, Casagrande Senzala, é um clássico que deve ser lido por todo brasileiro. Bom que se diga, é um dos clássicos mais lidos, não apenas no Brasil, mas no mundo todo. Né? Aconselho vocês a leitura do livro. No mais, eu agradeço a contribuição de vocês, a atenção de vocês. Um grande abraço, boa avaliação a todos. Estejam bem tranquilos. Dá para fazer uma avaliação com bastante qualidade. E boa sorte a todos. No mais, até breve e um grande abraço.